Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma aula DBD pela classe de jovens, de juventude. Os professores somos eu e o Thiago Silva. O Thiago, semana passada, deu uma lição a respeito de consolo e reparação no corpo de Cristo, né? E imagino que você tenha visto. Se você não viu, ao final desse vídeo, você pode assistir também, beleza? O link vai estar no canal. A semana retrasada eu dei uma explanação a respeito da cidade de Coríntios, né? O que era a cidade, quem era aquele povo que vivia naquela cidade, qual era o contexto, qual foi o contexto ao qual a Epístola aos Coríntios foi escrita, como era a geografia naquela cidade e por que era uma cidade tão importante para aquela época. E tá lá depois, se você quiser também dar uma assistida, vale a pena assistir tanto essa lição quanto a do Tiagão semana passada, que foi muito boa, ok? Bom, dadas essas iniciais considerações, deixa eu só colocar meu vídeo aqui no cantinho, porque para facilitar a visão, ok? Tá ok? Então, como eu falei, a gente já estudou a primeira carta de Coríntios toda, né? E estamos estudando agora a segunda carta aos Coríntios. Nós já estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2 quase todo. Hoje a gente vai entrar na lição 9, e a lição 9 fala a respeito, o texto que a gente vai abordar é 2 Coríntios, do capítulo 2, finalzinho dele, versículo 14, 15, 16, 17, são 4 versículos, onde a gente vai dar início à primeira parte da lição. A gente vai dividir a lição em 3 partes, né? A primeira parte vai ser dos versículos 14 a 17 do capítulo 2, e leremos também o capítulo 3, versículos 1 a versículo 18. São apenas 22 versículos, né? E o tema da nossa lição hoje, lição 9, deixa eu colocar aqui, é muito mais glorioso, tema muito interessante. E por que é esse tema, né? Bom, nós vamos estudar algumas temáticas. Como eu falei, vão ser 3 coisas que nós vamos estudar, né? Primeiramente, vamos fazer algumas considerações, vamos explanar algumas considerações que Paulo dá acerca do ministério. E dentro disso a gente vai falar um pouco do triunfo da igreja. Nós vamos falar a respeito do bom perfume, como exalar um bom perfume de Cristo, qual é a razão de exalarmos o bom perfume de Cristo, e que nós somos conduzidos em triunfo. O porquê disso, né? Segunda parte, ainda nas considerações, a gente vai falar um pouquinho da carta de recomendação, que tem também nesse texto aqui. Nós vamos gastar pouco tempo nesses 2 primeiros pontos da lição, mas depois a gente vai estudar um pouquinho, onde a gente vai gastar mais tempo, a respeito do contraste que há entre a nova e a antiga aliança, né? A antiga e a nova aliança. Se eu te pedisse, talvez, para fazer um resumo, imagina que a gente chega na sala do nada e dá uma prova. A gente não pensou nisso ainda não, mas quem sabe, né? Tô brincando. Mas quem sabe, né? Enfim, seria muito interessante. Mas imagina se a gente pedisse para você fazer um resumo a respeito do que a gente já estudou, da primeira carta aos Coríntios toda, né? Pedisse para você falar a respeito dos dons espirituais, por exemplo. Eu creio que a maioria dos alunos que participaram das aulas conseguiria, a partir da explanação que a gente fez de 1 Coríntios capítulo 12, que fala dos dons espirituais, conseguiria fazer pelo menos uma página ali de um resumo, uma página de considerações, talvez conseguisse até entrar de forma mais profunda em algum dom específico que está lá em 1 Coríntios 12, ou se falasse talvez do amor, em 1 Coríntios 13, talvez falasse sobre a profecia, o dom de línguas também, ou falasse sobre no capítulo 5 a respeito da ressurreição, né? Onde a gente teve 3 aulas ali sobre a ressurreição, que o Thiago deu essas aulas, foi muito bom. Então, eu creio que se a gente falasse sobre essa temática, se a gente desse essa tarefa, esse desafio de você fazer um resumo sobre 1 Coríntios, sobre algum tema específico,
eu creio que você conseguiria discorrer de forma bem tranquila, pelo menos uma página ali, né? Agora, se eu te pedisse para discorrer acerca da antiga e da nova aliança, você conseguiria assim discorrer pelo menos uma página, fazer um resumo ali? O que você sabe sobre a antiga aliança? O que você sabe sobre a nova aliança? Qual a importância da aliança de Deus na sua vida hoje, na vida da igreja? Você conseguiria fazer qual a quantidade de linhas que você conseguiria? Coloca nos, tô brincando, coloca nos comentários, ó. Mas você conseguiria escrever e discorrer um pouco a respeito da antiga e da nova aliança? E a gente sabe que esse tema é um tema extremamente relevante. É muito importante que a gente tenha noção, tenha conhecimento do que é a nova aliança, porque como o tema da lição é tratado aqui, né? É muito mais glorioso. Então esse tema ele traz referência à nova aliança, que é muito mais gloriosa. Enfim, nós vamos destrinchar isso, mas eu quero tratar a respeito, primeiramente, mostrar para vocês o quão importante é a gente entender o que é a nova aliança e o que foi a antiga aliança, para que a gente tenha ciência dos conceitos bíblicos também, para que a gente tenha a nossa fé bem alicerçada também na pessoa de Cristo, beleza? Então, ok. Ok, então, o que a gente vai... qual que é o alvo dessa lição, né? Primeiramente, como eu falei, né? Considerar algumas distinções entre a antiga e a nova aliança. A gente vai fazer isso mais para o final da lição, porque eu creio que talvez a parte mais importante dessa lição e onde a gente vai gastar mais tempo, mas o alvo dessa lição, então, é considerar as distinções entre a antiga e a nova aliança, o que nós precisamos sentir, né? O que o aluno precisa sentir. Você que está vendo o vídeo precisa se sentir estimulado a adentrar no ministério do bom perfume de Cristo. Se você seja estimulado a exalar o bom perfume de Cristo, onde a gente vai ler aqui também, e a usufruir da sobreexcelente glória que há na aliança estabelecida na pessoa de Cristo, na aliança estabelecida em Cristo. E como ação, nós deveremos, o objetivo da lição, né, é que nós vivamos plenamente em triunfo, exalando o bom perfume de Cristo, ok? E também viver plenamente os privilégios da nova aliança, beleza? Então, beleza. Bom, então nesse momento eu queria te encorajar a dar uma pausa no vídeo rapidinho. Te peço que você pause o vídeo, ore, peça para que Deus trabalhe no seu coração algo que precisa ser trabalhado. E te peço também que você leia o texto de 2 Coríntios, de 2 a 14, pausa rapidão aí, e, e lê esse texto. São apenas 22 versículos. Se você gastar 3 minutinhos para orar e ler aí, vai ser muito proveitoso para que a gente adentre na lição de forma mais eficaz, ok? Então, tamo junto. Então, amém. Considerando, a gente deu uma pausinha para orar e ler esse texto, a gente vai dar sequência aqui na lição, passando para o primeiro tópico, que trata primeiramente a respeito dos 4 primeiros versículos, né? Quando o apóstolo Paulo retrata a vitória de Cristo, né? O primeiro versículo já começa assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Cristo nos conduz em triunfo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, parando para pesquisar um pouco sobre o significado dessa palavrinha aqui, ó, triunfo, a gente chega em uma questão muito interessante. Triunfo no dicionário, né, uma vitória ou uma guerra, né?
aliás, uma vitória em guerra, uma vitória em competição, uma vitória numa disputa. É um êxito brilhante, é algo glorioso, né? E quando a gente passa para observar a história, é onde a gente chega no ponto onde eu queria chegar, que retrata exatamente uma entrada, era um triunfo, era um evento que acontecia, né, na história de Roma, onde havia uma entrada solene em Roma dos generais vitoriosos. Então, o que que acontecia? Né, e Paulo, quando fala esse, quando escreve esse texto aqui, ele tá retratando exatamente esse acontecimento, esse evento que acontecia em Roma, que era quando os generais que tinham ido para as campanhas de guerra, né, eles estão voltando dessas campanhas militares e acontece um cortejo pela cidade, ou seja, um desfile pela cidade. E esse desfile era chamado de triunfo. Era chamado ou de triunfo ou de desfile vitorioso. O que que acontecia? Os generais eles iam para a guerra com seus exércitos, né? E quando eles voltavam, eles faziam um cortejo final na cidade. E nesse cortejo, eles faziam uma espécie de exibição de dois tipos de pessoas. Eles faziam uma exposição dos prisioneiros e dos escravos. O que que acontecia? Eles iam para a guerra, quando eles voltavam da guerra, eles traziam alguns prisioneiros, né, do outro povo e traziam também alguns escravos. Eles iam utilizar como escravos no Império Romano ali. Então, o que que acontecia? É, eles faziam um desfile e colocavam essas pessoas. Só que os prisioneiros que estavam nesse cortejo, eles eram designados para a morte. Eles iam ser mortos depois desse desfile. Então, aquelas pessoas que estavam como prisioneiros nesse cortejo, eles desfilavam para a morte. E os escravos, que seriam utilizados como escravos, eles tinham sido perdoados, e seriam utilizados como escravos, sendo assim conservada a sua vida, né? E à frente desses dois grupos de pessoas, os prisioneiros que iam para a morte, os escravos que tinham a sua vida conservada, à frente desse cortejo iam alguns chamados de cortesão, que eles iam espergindo perfume, ou seja, eles espergiam naqueles prisioneiros e nos escravos perfumes e incenso. E qual que era o entendimento? O entendimento é que para aqueles que estavam sendo condenados à morte, era cheiro de morte. E para aqueles que estavam sendo perdoados, ou seja, para os escravos, que seriam escravos estavam sendo perdoados, era cheiro de vida. Então, para aqueles que estavam sendo condenados, era cheiro de morte para a morte deles, e para os perdoados era cheiro de vida, porque eles estavam recebendo uma oportunidade, uma nova oportunidade. Então, o apóstolo Paulo ele utiliza dessa figura que era um evento que acontecia naquela região que acontecia naquele tempo no Império Romano, né? E ele alude então ao progresso contínuo do Evangelho e, ao mesmo tempo, ele introduz um conceito do cristão como sendo um escravo de Cristo, que havia sido perdoado e que exalaria um bom perfume como manifestação de que havia recebido vida, ou de que havia recebido uma nova vida em Cristo. Então ele fala: graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ou seja, ele manifesta em nós, por meio de Cristo, ele nos conduz em triunfo nessa caminhada, onde por meio de nós ele manifesta a fragrância do seu conhecimento. O versículo 15 fala: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem.
para estes, ou seja, para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, ou seja, para com aqueles que são salvos, é aroma de vida para a vida. Olha que incrível essa conexão que ele faz entre aquele contexto onde o povo conhecia e ele dá um significado espiritual e aponta para Cristo, dizendo que Cristo é quem nos conduz em triunfo e por meio dele nós exalamos o bom perfume. E esse bom perfume, ele expressa, ele transmite a realidade de que nós recebemos vida. Então nós exalamos o bom perfume de Cristo. Que bom perfume que é esse? É um bom perfume que, para aqueles que são salvos, é aroma de vida para a vida. E o versículo 16 termina: quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. Nós não estamos tratando a palavra de Deus como comércio. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do. Então, algo que pode ser observado aqui, primeiramente, é que essa fragrância espalhada, ela tem um efeito duplo. Ela tem um efeito duplo. O que isso quer dizer? Significa que o evangelho, quando a mensagem do evangelho é proclamada, para aqueles que recebem o evangelho, isso gera vida. Mas para aqueles que rejeitam o evangelho, é cheiro de morte. E isso está relatado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre aqueles que se mantêm rebelde contra o Filho, contra a vida, sobre esses permanece a ira de Deus. Ou seja, sobre eles há uma fragrância que vai exalar um cheiro de morte. Enquanto para aqueles que se adentram em Cristo, é aroma de vida para a vida. Beleza? Então, terceiro ponto aqui. Qual a razão, o versículo 17 de 2 Coríntios capítulo 2, mostra qual é a razão primária, né, da gente exalar o bom perfume de Cristo. Por que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo? Aí ele traz alguns pontos, né? Primeiro ponto é que falavam em nome de Cristo. Logo no início do versículo, ele fala: nós não estamos mercadejando. Antes, em Cristo é que falamos. Eles serviam também na presença de Deus. Ou seja, eles tinham plena consciência de que eles serviam ao Senhor e de que Deus estava sempre a observá-los e de que eles, os mensageiros do Evangelho, eles tinham a quem prestar conta. Se eles tinham um Deus que os observava, eles deveriam prestar conta também a esse Deus. E sobre a questão de falar em nome de Cristo, ou seja, eles eram porta-vozes da mensagem do Evangelho, né? Eles eram porta-vozes dessa fragrância, desse bom perfume. E a autoridade que eles tinham para falar não vinha deles, mas vinha de Cristo. Eles falavam em Cristo. Então, terceira razão para exalar, que dava credibilidade para que eles exalassem um bom perfume, que fala ainda no versículo 17, é que eles agiam com sinceridade, ou seja, eles tinham um ministério honesto, eles tinham um ministério transparente, eles não utilizavam de subterfúgios ou de artifícios humanos para proclamar essa mensagem. Antes, eles ancoravam-se na mensagem verdadeira de Cristo. E quarta razão, porque eles falavam da parte do próprio Deus, está no final do versículo 17, ou seja, a fonte da mensagem e de quem eles recebiam as palavras para transmitir às pessoas era o próprio Deus, que dava força a eles para que prosseguissem naquele ministério, né? Então, dando sequência, a aplicação para hoje, deixa eu limpar aqui.
uma aplicação para hoje. O bom perfume de Cristo pode ser sentido de duas maneiras distintas. Ou seja, pode ser aroma de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte. A pergunta que fica é: como você tem sentido esse perfume? Então, a primeira reflexão que a gente quer trazer é: como você tem sentido esse perfume? Tem esse bom perfume do Evangelho, essa fragrância que tem sido transmitida, tem sido sobre você um cheiro de vida, tem gerado vida, ou você tem sido de alguma forma rebelde ao ouvir a mensagem do Evangelho e de alguma forma não tem recebido essa mensagem de forma integral e íntegra? Então fica essa primeira reflexão, aplicação para os nossos dias de hoje. Segundo tópico dessa lição, e quero ser bem breve também nessa parte. Então, nessa segunda parte, o apóstolo Paulo ele utiliza os 3 primeiros versículos para falar acerca de uma espécie de uma carta de recomendação. E nesses 3 versículos, ele nega a necessidade dele ser reconhecido. E tem alguns motivos para isso. Primeiramente, Paulo, ele foi um dos fundadores daquela igreja de Corinto, ele havia permanecido lá pelo menos 1 ano e meio, ele conhecia aquela população e ele tinha conduzido aquela igreja a Cristo. Então, ele nega a necessidade de uma carta de recomendação para ele, basicamente. E ele faz um contraponto, né, falando que outras pessoas haviam chegado à cidade munidos de carta de recomendação. E haviam chegado munidos de carta de recomendação porque eles realmente precisavam dessa carta de recomendação. Eles não eram vivenciados naquela comunidade, nem tinha sido eles quem os tinha conduzido a Cristo, quem tinha levado a eles a mensagem do Evangelho. Então, Paulo ele traz ele fala que seria desnecessária essa recomendação. E dando sequência, logo no versículo 2 e no 3, ele fala a respeito de uma carta. E é o mais incrível, né, que ele fala: vocês são a carta escrita em vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Aí ele fala, né, que ele tinha sido auxiliar ali para conduzir aqueles irmãos a Cristo, gerado pelo ministério ao qual Deus tinha os convocado ali. E ele fala que aquilo que tinha sido gerado neles não foi escrito com tinta, mas foi escrito pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, ou seja, nos corações. Então o apóstolo ele fala que eles eram aquela membresia, aquela comunidade local ali, eles eram a carta viva, né? E uma carta que poderia ter sido reconhecida e lida por todos os homens. Então ele fala que essa carta, sim, que deve ser lida pelos homens, é uma carta que possui real valor. Não uma escrita, não uma escrita com tinta, mas escrita pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Então vocês são carta viva. E hoje fica a reflexão para nós. Nós temos sido essa carta viva, essa carta vivente, que aponta para o Espírito de vida, que aponta para Cristo. Ou seja, é algo que não foi escrito com tinta, é algo que não pode ser apagado, é algo que não pode ser desbotado, mas foi escrito sim pelo Espírito do Deus vivente, algo permanente. Então essa é exatamente a pergunta para aplicação para nós hoje, que fica para a gente refletir. Como que nós podemos ser hoje essa carta viva que é lida por todas as pessoas, ou seja, uma carta viva, e ela só possui esse excelente valor de ser uma carta viva porque foi produzida exatamente por Cristo. Foi produzida por Cristo e inscrita nos nossos corações. E quando a gente volta aqui o texto, né, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele estabelece um contraste entre as tábuas de pedra e as tábuas de carne, né? Ele fala exatamente que há um contraste
Ele fala, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E quando o apóstolo Paulo ele estabelece esse contraste entre as tábuas de pedra e as tábuas de carne, quando ele faz isso, presta atenção, quando ele faz isso, ele está pensando exatamente na diferença que há entre a lei mosaica e o evangelho. Vou repetir. Quando o apóstolo Paulo estabelece esse contraste entre as tábuas de pedra e as tábuas de carne, ele está pensando exatamente na diferença que há entre a lei mosaica e o evangelho. Ou seja, a lei mosaica ela havia sido gravada em tábuas de pedra lá no Monte Sinai. Só que o evangelho, que sob o evangelho, sob a perspectiva do evangelho, Deus dá ao homem um privilégio da obediência pela mensagem da graça e do amor de Deus, e isso é gravado no nosso coração. Então, olha que incrível. Quando, vou apagar aqui. Quando a gente lê isso e a gente tem essa confiança, a gente só tem essa confiança, e no versículo 4 traz isso de forma muito clara para a gente, fala, e é por intermédio de Cristo, só por intermédio dele, que nós temos tal confiança. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele nos chama a exalar o bom perfume de Cristo, ele nos chama para a vida em Cristo, não pelo sangue de animais da antiga aliança estabelecida no Monte Sinai, com Moisés, no sacerdócio, na lei do sacerdócio, mas estabelecida no sumo sacerdote, que é Cristo, por meio dessa nova aliança, que não é no sangue não é baseada no sangue de animais, mas é baseada no sangue de Cristo. E é por intermédio dele que nós temos acesso a essa aliança com Deus, né? Então, ele nos habilita para ser ministros dessa nova aliança. Ele nos habilita para sermos dispenseiros dessa nova aliança, para a gente até as outras pessoas essa nova aliança também, levar o evangelho do reino, o evangelho da salvação, a graça de Cristo para as outras pessoas também. Nós sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, se houve uma glória na antiga aliança, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, ou seja, o ministério da nova aliança, firmado em Cristo? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. E se a gente continuar lendo o texto, imagino que você tenha lido na sua casa, se você continuar lendo, ele atribui vários nomes, chama de ministério da justiça, ministério da reconciliação, e ministério permanente, e etc. A gente vai destrinchar isso depois também. Mas eu queria que a gente entendesse isso de forma bem profunda, lendo o livro de Êxodo, no capítulo 24, quando a antiga aliança, né, ela foi... o que acontece? No versículo 24, ele marca, né, os versos que a gente vai ler aqui, eles marcam a culminação de um relato que iniciou lá no capítulo 19. Então, vou repetir, esses versos do capítulo 24 de Êxodo, eles marcam a culminação de um relato que foi iniciado no capítulo 19 de Êxodo. E nessa passagem agora, aqui no capítulo 24, essa aliança que começou a ser promulgada a partir do capítulo 19, depois veio o capítulo 20 com a lei,
as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos e assim sucessivamente, até chegar no capítulo 24. Essa aliança agora, nesse capítulo 24, ela de forma solene, ou seja, solenemente, ela é ratificada. Ela é ratificada em uma cerimônia que foi apropriada para isso, né? Então, eu gostaria de dar uma lida rápida aqui, tá? É bem rápido. Porque o que na verdade, o que confirmava o cumprimento dessa aliança, né? O que confirma o estabelecimento solene dessa aliança, né? Ela é confirmada exatamente ela se confirma com o sangue dos animais sacrificados, né? No versículo 6, aqui eu vou ler bem rápido, Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade ele aspergiu sobre o altar, ou seja, o povo tinha levado até Moisés animais, os sacerdotes tinham sacrificado animais, separado sangue, para que essa aliança seja consolidada por meio do sangue, né? E pôs em bacias e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Aí a gente vai vendo, vai lendo tudo mais. Versículo 2 fala que Deus escreve a lei e etc. Deus manda escrever a lei, etc. E depois a gente vê que no capítulo 25 vem a arca, né? Que é chamada de arca da aliança, né? Ela vem nesse contexto. Então, essa aliança, essa antiga aliança primária, confirmada por meio do sangue de animais. E quando a gente volta para o texto de Coríntios, a gente fala que se esse firmamento dessa aliança, ela foi gloriosa, assim, quanto mais gloriosa será, como será de maior glória o ministério do Espírito? Se a gente for ler o texto de Jeremias, capítulo 31, fala o seguinte, capítulo 31, a partir do versículo 31, capítulo 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, na época do profeta Jeremias, eu estava por meio da boca do profeta Jeremias profetizando que Deus firmaria uma nova aliança com o povo dele. E ele vai falando, não conforme a aliança que fiz com seus pais, firmaria uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Aí versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, depois daqueles dias, você já estava apontando, esse foi escrito muito antes de Cristo, não sei exatamente a data, não vou arriscar falar a data exata, mas entre 500 e 700 anos antes, mais ou menos. Já havia a profecia dessa nova aliança que seria firmada não na letra, mas no espírito. Vamos lá, estou dando spoiler, né? Antes de ler. Mas vamos lá. Depois daqueles dias, diz o Senhor, firmarei esta aliança com a minha casa, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aí ele vai falando que isso será de glória muito maior, de que Deus será conhecido de uma forma muito maior, né? E de que ele perdoaria as nossas iniquidades, os nossos pecados, ele não lembraria mais. E quando a gente vem para o Novo Testamento, em Jesus, Mateus capítulo 26, olha que impressionante o que Jesus fala, né? Se o sangue de animais foi o que consolidou o estabelecimento solene da primeira aliança, da antiga aliança, olha o que Jesus fala. Capítulo 26 de Mateus, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança,
e que fala o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Olha como Marcos relata essa passagem no capítulo 14, versículo 24. Então lhes disse Jesus, né? Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. E ele completa: No meu sangue, não mais baseado em ritual de animais, onde você entrega a sacerdote e como Levítico expressa, né? Mas este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O sangue de Cristo foi derramado em nosso favor. Então, quando a gente volta aqui para a carta aos Coríntios, né, onde Paulo continua, porque o ministério da condenação foi glória. Muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Por que ele é muito maior, estabelecido em muito maior glória? Porque ele é baseado no sangue do Cordeiro Pascal. E João ele fala: Eis o Cordeiro que tira o pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de animais, ele não é suficiente para tirar o pecado do mundo. Mas o sangue de Cristo derramado em nosso favor, manifesto nessa nova aliança em Cristo, ele é glorioso e ele é poderoso para nos libertar dos nossos pecados, para limpar dos nossos pecados, para nos purificar dos nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. O sangue de Cristo nos torna justos, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Então, versículo 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Deus não atentassem na terminação que se desvanecia. Olha que incrível. O véu, ele foi rasgado. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. O que isso significa? Depois ele ressuscitou. O que significa? Antes, havia um intermediador para chegar até Deus. Era o sacerdote. Perdão do meu pecado tinha que ser feito anualmente, todos os anos. Eu tinha que ir até o sacerdote e entregar a minha oferta ali, seja um pomba, seja a oferta designada segundo a lei, segundo a letra que tá na palavra. E o sacerdote, ele era como se fosse o intermediário, onde ele fazia o sacrifício e o pecado havia propiciação dos pecados, né? Então ele fala que quando o véu é rasgado, significa que por meio de Cristo nós temos livre acesso ao Pai para no intermediador, não em um sacerdote comum, mas no que no livro de Hebreus vai falar de forma muito clara, nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo. E a gente hoje estuda aqui ao sacerdócio universal de todos os crentes, né? Que nós temos livre acesso ao Pai porque o véu foi rasgado. Então, nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo mérito de Cristo. Não pelo sangue de animais, mas pelo sangue do Cordeiro Pascal, de Cristo, que morreu em nosso favor, do Deus que se fez carne. Então, a nova aliança, ela se ancora nisso, né? Então, quando a gente para ver, coloquei até aqui embaixo, a competência do ministro da nova aliança. Até pulei isso, né? Mas, voltando. O sacerdócio antigo, os ministros antigos da primeira aliança, era um sacerdócio que era transitório. Anualmente, as pessoas tinham que ir até
o templo para fazer as suas ofertas. E como eu falei aqui, todos os sacerdotes, eles iam da linhagem de Arão. Eles tinham que ser da linhagem de Arão. Mas, se a gente ler o livro de Hebreus, depois eu vou ler alguns textos de Hebreus para ficar mais claro isso que eu estou falando. Em em Cristo foi estabelecido o sacerdócio eterno. Não o sacerdócio, antiga aliança, havia um sacerdócio transitório. O sacerdócio era transitório. Trocava-se de sacerdote e tinha que ser da linhagem de Arão. Arão, os filhos de Arão, os netos de Arão, os netos de Arão, a linhagem dele. Arão foi o irmão de Moisés, que foi auxiliar de Moisés na libertação do povo do Egito. Então, esse sacerdócio era transitório. Em Cristo, nele há um sacerdócio eterno. E ele é o nosso sumo sacerdote. Então, é ele quem escreve nos nossos corações isso. Então, voltando à leitura, versículo 14, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não, não lhe sendo revelado que em Cristo esse véu foi removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E seguindo essa dinâmica de lei e espírito, de antiga aliança e nova aliança, de lei e de espírito, gostaria de ler um capítulo todo de Hebreus 10, mas eu não vou ler aqui não, gostaria que você lesse em casa, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Mas eu vou ler alguns versículos de Hebreus capítulo 10, depois, se você quiser ler em casa. Versículo 1. Ora, visto que a lei, ela tem sombra dos bens vindouros, ou seja, ela funciona como um aio, ela funciona como um guia, ela é uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Está falando da antiga aliança, de oferecer o sacrifício baseado na antiga aliança, sacerdócio e tudo mais. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Versículo 9. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Esse versículo é uma alusão a um salmo, Salmo 40, que é um salmo messiânico, é um salmo que aponta para a pessoa, para a figura de Cristo. Então, nesse versículo 9, ele está falando: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, remove a antiga aliança, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Olha que incrível. Hebreus capítulo 8 fala o seguinte. Aqui no versículo 6 ele começa dizendo: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, aí ele cita, de fato, repreendendo-os, diz: Eis vem dias, ele cita aquela passagem que a gente leu de Jeremias 31, né, no versículo 13 ele termina dizendo: Quando ele diz nova aliança, torna antíquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer.
E quando a gente lê esses versículos aqui, principalmente esses últimos versículos que eu li, no versículo 13, quando fala que aquilo que é antíquado está prestes a desaparecer, é como se entrasse em caducidade. Vai ter um versículo em Romanos, se eu não me engano é Romanos 7, que fala que entra em caducidade. A gente tem que tomar muito cuidado na nossa interpretação, porque a gente caminha numa linha muito tênue. A gente corre o risco de achar que a gente pode desconsiderar a lei do Antigo Testamento. E não é isso que esse texto está falando. Não é isso que o texto está falando. Pelo contrário, Cristo ele veio e falou: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Eu não vim para exauri-la, mas eu vim para trazer um sentido. Ou melhor, eu vim para trazer o verdadeiro sentido. Então, o que é importante a gente reconhecer neste momento? Porque quando a gente pensa em antiga aliança, a gente pensa em lei, né? A gente precisa entender de forma muito clara que a antiga aliança ela era um símbolo transitório. Vou repetir. A antiga aliança era um símbolo transitório da nova e eterna aliança. Vou repetir. A antiga aliança era o símbolo transitório da nova e nova e superior eterna aliança. Por quê? Porque Cristo é o mediador dessa nova aliança que estava concreta nos planos de Deus na construção da história do nosso mundo, né? Até chegar onde a gente está hoje. Então, a antiga aliança ela é um símbolo transitório da nova, superior e eterna aliança da qual Cristo é o eterno mediador. Então, quando a gente fala em lei, qual que era a função da lei? Qual que é o ponto central da lei? E a gente vai ler Hebreus 7. É constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Né? Aí ele vai falando tal, de Melquisedeque e tudo mais. Porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Nós chegamos até Deus em uma esperança superior que vai além da lei. Mas eu vou mostrar alguns versículos aqui que mostram exatamente a importância dessa lei, porque a antiga aliança, ela é um símbolo transitório da nova aliança, que é um símbolo que é permanente, que é eterno. Mas esse símbolo transitório, a lei, ela tem o seu valor, sim. Eu vou mostrar alguns versículos, vou ler alguns versículos que expressam de forma muito clara essa tese bíblica. Então vamos primeiramente para Romanos capítulo 3, a partir do versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos homens que vivem na lei, o diz, para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Versículo 20. Visto que ninguém seja justificado diante dele por obras da lei. Ninguém é justificado por obras da lei, por cumprir as obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, chave 1. Uma das funções da lei? Trazer o conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, o que a lei faz? A lei ela testemunha de que nós seres humanos, nós somos pecadores. Ela nos mostra a existência do pecado. Ela nos traz a realidade de que existe um pecado, de que existe uma consciência de bem e mal e de que nos traz a consciência. Então, ela testemunha de que nós necessitamos de justiça, que nós somos injustos perante Deus, que nós precisamos ser justificados. Então, qual que é a função da lei? Mostrar a existência do pecado e testemunhar da necessidade de uma justiça. Mas, beleza, vamos continuar. Mas agora, sem a lei se manifesta a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não é o cumprimento da obra da lei que vai te justificar. É a fé
em Cristo Jesus, ou seja, versículo 22, aos que creem mediante a fé em Jesus Cristo. Então ele substitui a lei das obras pela lei da fé, a quem Deus propôs, versículo 25, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, não no sangue de animais, mas no sangue de Cristo, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso faz muito sentido. Onde, pois, a jactância foi de tudo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é. Não é também dos gentios? Sim, também é dos gentios. Versículo 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não. A fé não anula a lei, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Pela fé, nós confirmamos a lei. Bate com o que Jesus falou. Eu não vim para anular. Eu vim para trazer um sentido. Eu vim para cumpri-la. Então, tendo lido Romanos, vamos pular para Gálatas, porque Gálatas responde outra questão. Gálatas 3,19 faz a seguinte pergunta: qual, pois, a razão de ser da lei? Qual a razão da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Quem que é o descendente? Cristo, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? A lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Agora, esse versículo 24, ele prestasse muita atenção, fala o seguinte: de maneira que a lei, qual foi a função da lei? A lei, ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A função da lei, a função da antiga aliança é servir de aio, é servir de guia. É como se ela preparasse o caminho de Cristo. Como se ela preparasse o caminho para que na plenitude dos tempos o Cristo, o amor de Deus fosse revelado e fosse manifestado sobre a humanidade. Aquela profecia feita em Gênesis capítulo 3, de que o descendente pisaria a cabeça da serpente, relata claramente de que aponta claramente para que viria um justo que justificaria, nos livraria do pecado. E essa lei, então, ela nos serve de aio, ela nos serve de guia e ela nos conduz até Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Assim como Abraão expressou a sua fé e foi tratado na Bíblia como o pai da fé, e desde o Antigo Testamento a salvação é pela fé, embora tenha a antiga aliança, pela fé na promessa de que viria o Messias, enfim. Mas, então, a função da lei, ela nos serve de aio, ela nos serve de guia para nos conduzir até Cristo. O versículo 25 fala: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Já não permanecemos subordinados. E eu queria encerrar essa parte aqui, que eu acho que já ficou bem denso,
esse paradoxo entre antiga e nova aliança, essa questão entre lei e espírito. A letra mata, mas o espírito ele vivifica. A gente falou a respeito do que a antiga aliança, o sangue de animais, ele tinha uma função, mas o sentido, isso apontava para o Cristo, para o Cordeiro Pascal, que seria imolado em nosso favor e que nos daria vida. E esse Espírito é o Espírito vivificante da nova aliança, né? Nós falamos também que na antiga aliança havia o sacerdócio transitório, os sacerdotes da linhagem de Arão, era algo cíclico, ou seja, anual, e agora com Cristo, no cumprimento de toda a profecia, na plenitude dos tempos, se manifestou a aliança que Deus faz com todo, tanto com o circunciso como com o incircunciso também, tanto com o judeu, mas também com o gentil, aliança que é baseada não na lei das obras, mas na lei da fé. Porque todo aquele que crer não será confundido. Romanos capítulo 10 fala que aquele que crer com o coração e confessar com a língua de que Cristo morreu e ressuscitou, esse será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Porque com o coração se crê para que seja feita justiça, e com a boca se faz confissão para que haja remissão de pecados. Então, em Cristo, a plenitude da manifestação dessa aliança. Essa aliança ela manifesta na pessoa de Cristo e ela é completa em Cristo, nosso sumo sacerdote. E para finalizar, eu não vou ler mais textos específicos, mas eu queria te orientar a ler é, um, um texto que fica em Romanos capítulo 7, do versículo 7 de Romanos 7 até o versículo 17 do capítulo 8, porque é uma grande tendência e a gente vive um mundo pós-moderno em que as pessoas abraçam mais os extremos do que o equilíbrio. E eu creio que a gente lê esse texto de Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 17 do capítulo 8, vai trazer esse equilíbrio. Porque é uma tendência de quando a gente ouve a respeito da lei, a gente desprezar a moral. E não é isso, de forma alguma, que a nova aliança traz. Pelo contrário, está inscrito o Espírito vivificante. A lei não está escrita em tábuas de pedra, mas está inscrita no nosso coração. Então, leia Romanos 7:7 a Romanos 8:17, para que haja esse equilíbrio, para que a gente não despreze a moral e o cumprimento daquela lei intrínseca no nosso ser, né, de que nos instiga a honrarmos a Deus e o obedecermos e a cumprirmos também os seus mandamentos, sabendo que eles não nos justificam, mas Cristo sim nos justifica. E para estar finalizando, vou ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, 25, que fala: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês vão estar anunciando a morte do Senhor até que ele venha e busque a sua igreja e busque a noiva. Então, quando a gente ceia, por que a gente ceia? Por que a gente come o pão e bebe o cálice? Para que a gente se lembre. E toda vez que a gente for tomar a ceia agora, a gente precisa lembrar: uau, somos participantes de uma nova aliança. Uma nova aliança. E eu preciso ter ciência disso, preciso levar muito a sério o meu compromisso, a minha vida com Cristo. Então foi isso. Preparei mais alguma coisinha para estar falando também, mas eu só passar bem rápido, que são os 5 ministérios que são citados, né? O Ministério do Espírito, o Ministério da Justiça, o Ministério Permanente, o Ministério do Véu Removido, o Ministério
dinamizado pelo Espírito. A gente falou um pouco disso, a gente já falou um pouco disso, né? Não de forma sistemática, mas abrangendo de forma geral. E, e é isso. Como conclusão, a gente tem que, enquanto na antiga aliança apenas um homem refletiu a glória de Deus no rosto, hoje todos os filhos de Deus têm esse privilégio de exalarmos o bom perfume de Cristo, sabendo que estamos caminhando não para a morte, mas estamos caminhando para a vida. E só caminhamos para a vida, esse privilégio de caminhar para a vida é adquirido não pelas obras da lei, mas pelo sangue de Cristo. E adquirido pelo sangue de Cristo, nós podemos ter vida nele e com ele. Bom, pessoal, então foi isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que tenha surgido ou algo que não tenha algum conceito, conteúdo que não tenha ficado claro, a gente pode ir conversando durante a semana pelo nosso grupo, que a gente tem na classe, ou pode entrar também em contato com a gente aí. Se você não assistiu às aulas anteriores ainda, a aula da semana passada que o Thiago viu, te aconselho a dar uma passadinha, procura no canal aqui da nossa igreja, que foi excelente, você precisa ver. E a aula de semana retrasada também, que eu falei no início sobre Coríntios, um apanhado geral de Coríntios, né? Aula antes também da Pri, que são as aulas de juventude que estão no canal. Se você não viu, dá uma olhada. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, na nossa igreja, inscreva-se e dá alguns avisinhos. Cultos, os horários dos nossos cultos estão sendo domingo às 10h10, está sendo transmitido pelo YouTube nesse tempo de pandemia. Às 7h30 da noite também, culto. Às 9 da manhã de domingo, estamos tendo a aula de EBD geral com todas as classes. Às quintas-feiras, temos culto de oração culto de oração e estudo da palavra, às 8 horas da noite. E durante a semana, todos os dias, estamos tendo devocionais no canal da nossa igreja aqui. E esses devocionais têm alimentado muito o nosso dia a dia, alimentado muito a nossa fé nesse dia a dia em tempos de crise. Beleza? Os devocionais têm sido dados pelos nossos pastores, né? Os nossos pastores são o pastor Alessio, nosso pastor presidente, amado pastor Wallace, que é nosso pastor de jovens. Você jovem que está precisando de algum conselho, está passando alguma dificuldade, o pastor Wallace tem se colocado à disposição da nossa juventude para estar lado a lado com você. Então, usufrua desse privilégio que você tem de ter excelentes pastores próximos. Pastor Silvio Lamego também, Ministério da Família e Ministério de Integração e Comunhão, também está à disposição. Pastor Nicolas, Ministério de Evangelismo e Missões, e o pastor Luciano também, do CMA, pastor infantil, estão à disposição. Então foi isso, que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. A gente pode ir falando no grupo ao longo da semana e tamo junto, que Deus te abençoe.